Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Iremos ler a partir do versículo 1, que diz assim: todos encontraram? Amém? Amém. Graças a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pule para o versículo de número 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disse aos judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quantos podem dizer amém? Que Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Vamos estar orando também, agradecendo. Quantos mais desejam participar desta oração? Oremos então. Eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Te louvamos, ó Deus, porque quando chegamos aqui, o Senhor já estava. Que quando, ó Senhor, a primeira pessoa que chegou neste lugar, o Senhor já estava presente, ó Deus. E que este lugar é casa de oração, e que este lugar é casa de misericórdia, e que neste lugar, Senhor, o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra. Nós já temos ouvido a Tua voz, através, ó Deus, dos Teus servos que têm louvado a Ti, Pai. Já temos sentido a Tua presença, meu Deus. Por isso, nesta hora, continua falando conosco, continua tratando conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, em nome de Jesus.
A palavra de Deus, através do apóstolo João, traz uma narrativa, uma das mais dramáticas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O texto é maravilhoso porque ele narra toda uma história, desde o seu começo, desde o seu meio e desde o seu fim. Não é só nesse texto que nós ouvimos falar sobre Marta, não é só nesse texto que nós ouvimos falar sobre Maria, não é? Existem outras passagens bíblicas também que falam sobre esta família. Há um texto que os irmãos conhecem, que a Bíblia diz que Jesus, ao chegar na casa de Marta e de Maria para comer, para se alimentar, a Bíblia diz que aquela família recebeu a Jesus em sua casa, não é? Não sei se os irmãos lembram, recebeu em sua casa, e diz a Bíblia, há uma narrativa muito interessante, porque a palavra de Deus diz que naquele momento, que aquela família recebeu aqueles homens, e não era só Jesus, Jesus andava com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ou seja, no mínimo 13 homens chegou de repente em uma casa onde havia 2 mulheres e um homem, e não era fácil receber tantas pessoas, e não era fácil cuidar de tantas pessoas, ainda mais pescadores, e ainda mais crentes, né? Eu não sei porquê, mas dizem que os crentes gostam de comer, né? Então eu imagino ainda mais pescadores chegando ali, depois de uma caminhada. Aqueles homens às vezes caminhavam dias e tempos, aí chegar de repente em uma aldeia, não tinha telefone para avisar. Hoje a gente tem a tecnologia, liga, tô indo para aí a gente corre e prepara as coisas. Não, ali de fato era tudo no de repente de Jeová, tudo no de repente de Jesus. E o de repente de Jesus certo dia chegou na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, e a Bíblia diz que eles se comportaram de uma maneira tremenda, porque a Bíblia diz que enquanto a Maria ouvia atentamente a Jesus, ou seja, dava atenção a Jesus, a Marta corria na cozinha de um lado para o outro para servir a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus diz assim: Marta, você não escolheu a melhor parte ficou com Maria, porque a melhor parte, isso que ela aprendeu, não lhe será tirado. E às vezes nós pensamos, sabe, irmãos, que a Marta não fez bem, mas se eu e você estivesse no lugar da Marta, a gente ia fazer a mesma coisa. Você já pensou Jesus chegar na sua casa? Estou falando do ministério terreno, não é? Porque ele sempre está conosco em nossa casa, em nossas vidas, mas estou falando de maneira terrena, durante o seu ministério terreno aqui na terra, como um homem encarnado, precisando comer, precisando se alimentar. É desta forma que eu estou falando, não é? Os irmãos compreendem, eu tenho certeza disso. Então veja só, pense Jesus chegar agora na sua casa, não é? Como naquele tempo, se você não ia querer preparar a melhor comida, se você não iria querer preparar a melhor refeição, se você não iria querer dar o melhor para Jesus, dificilmente um de nós iríamos ficar somente ouvindo e apenas sem oferecer nada a Jesus. Não, certamente nós nos dividiríamos. Uns ficariam dando a atenção devida ao Senhor, e outro ia preparar comida, e outro iria preparar a refeição. Ali naquele momento nós temos 3 testemunhos. O primeiro testemunho era o de Marta, como sendo um serviço por excelência. Marta estava oferecendo para Jesus o seu melhor. Marta estava oferecendo a Jesus o seu serviço para ele. Era o melhor serviço, e era o melhor prato, e era a melhor comida que podia se oferecer. Maria estava dando o testemunho daquilo que é a maior devoção possível, aquela pessoa que está aos pés de Jesus, dependendo de Jesus. Então temos o testemunho do serviço, temos o testemunho da devoção, e temos Lázaro posteriormente com o testemunho daquilo que era a ressurreição. Alguém que mais à frente irá passar por um processo e que Deus e que o Senhor Jesus estará lhe trazendo a vida. Temos uma família com um grande testemunho a dar. Esta família era uma família preciosa aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele começa com uma informação muito importante. Diz a Bíblia assim, deixa eu ler novamente alguns versículos aqui para os irmãos, a partir do primeiro, quando diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés dos seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja que coisa interessante, porque ao fazer referência a Lázaro, se faz referência a uma atitude de uma das irmãs que derramou bálsamo sobre o Senhor Jesus, que ungiu ao Senhor Jesus, ou seja, que fez algo marcante. Foi marcante para o apóstolo João, porque ele narrou logo isso aqui. Então temos uma família devotada ao Senhor Jesus, temos uma família devotada ao serviço cristão com perfeição. Não era um serviço de qualquer jeito, não era um serviço de qualquer maneira, mas era o melhor que aquela família dava para o Senhor Jesus. Que testemunho tremendo a Bíblia diz. Agora veja só, irmãos, o que a Bíblia diz. De repente, um membro desta família tão amada, um membro dessa família tão devotada, tão dedicada ao serviço cristão, de repente esse membro, que é o Lázaro, ele fica doente. Mas veja, o fato dele ficar doente não é porque Jesus não o amava. O fato dele ficar doente não é porque Deus não lhe amava. Não é porque ele não tinha um relacionamento com Deus ao qual agradar a Deus. Porque às vezes nós pensamos, sabe, irmãos, que o fato de nós servirmos a Deus, que o fato de nós obedecermos a Deus, que o fato de nós prestarmos o serviço cristão ao Senhor como sendo o melhor de nós para Deus, pensamos que não iremos sofrer dificuldades, pensamos que não iremos sofrer enfermidades, pensamos que não iremos passar por situações trágicas e por situações difíceis. Não, a Bíblia quebra isso de uma maneira tremenda, dizendo que Jesus amava esta família, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta e Jesus amava Maria, e mesmo assim Lázaro ficou doente. É forte, irmãos, porque nesta vida Jesus nos orientou e nos deixou bem claro que nós iríamos passar por dificuldades. Em João, no capítulo 16 e no versículo 33, Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por que Jesus disse isso? Porque ele disse assim: olha, eu quero que vocês tenham paz em mim. Essa palavra que eu tenho vos dito é para que vocês tenham paz em mim, porque paz em Jesus, ele estava nos ensinando que não é só na bonança, paz em Jesus não é só nas coisas boas e nos momentos bons. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês tenham paz em mim, mesmo nas circunstâncias difíceis desta vida, mesmo na escassez, mesmo na enfermidade, ainda assim eu quero que vocês tenham paz em mim. Vez por outra a gente vê um irmão testemunhando ou uma irmã testemunhando, e às vezes aquele que não é crente não entende nada, porque diz assim, às vezes passa na frente da casa da irmã e de repente a irmã está louvando a Deus, e é interessante, é porque alguém passa às vezes e diz assim: ué, mas ela não está passando dificuldade? O marido não está desempregado, o filho não está passando por isso, não sei o que, não está passando por uma enfermidade, e como é que ela louva, e como é que ela canta, e eu passo aqui sempre, ela está dizendo: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. E alguém não entende, irmãos, mas é porque o crente tem paz em Jesus, em meio às dificuldades da vida, em meio às adversidades da vida, nós podemos ter paz no Senhor Jesus. Por isso que ele disse: essas palavras tenho-vos dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo para mim, para você, não era que nós não enfrentaríamos dificuldades, não é que nós não enfrentaríamos enfermidades, não é que nós não enfrentaríamos dificuldades as mais diversas, tribulações as mais diversas. Não era isso que Jesus estava nos dizendo. Jesus estava nos dizendo que estaria conosco em meio a essas dificuldades, em meio a essas turbulências. Ele estaria conosco, e ainda mais ele estava dizendo: eu venci o mundo. Ele estava dizendo: você está ao lado do vencedor, você está ao lado daquele que venceu o mundo e as suas dificuldades. Mas sabe o que é interessante nesse texto, irmão? É que a Bíblia diz que elas recorreram a Jesus. Aquelas mulheres recorreram a Jesus. E elas nos ensinam muito, porque a forma que elas recorreram a Jesus não foi de forma qualquer. Aquelas mulheres tinham serviços prestados. Aquelas mulheres alimentaram a Jesus em sua necessidade mais básica. Aquela família cuidou de Jesus
na dormida, no alimento, nas coisas mais básicas. E agora o Lázaro está doente. Aquela família poderia dizer para aquele moço, para aquele mensageiro, leva o recado e diz assim: aquele que tantas vezes te acolheu em sua casa está enfermo. Aquele que tantas vezes te serviu está enfermo. Aquele que tantas vezes te alimentou está enfermo. Mas elas não fizeram isso. Elas não confiaram nas suas obras pessoais. Elas não confiaram naquilo que fizeram, nem nos seus serviços prestados. Mas elas confiaram no amor de Jesus. E o recado foi: aquele a quem tu amas está enfermo. Se o amor de Deus não nos alcançar, nada mais nos alcançará. Nós devemos recorrer ao amor de Deus. Nós devemos confiar no amor de Deus. É porque Deus me ama que Ele cuida de mim. É porque Deus me ama que Ele me ajuda nas minhas tribulações. É porque Deus me ama que Ele faz algo por mim, e não porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo. Então essas mulheres dão um grande testemunho, porque elas recorrem ao amor de Jesus. Mas o texto é interessante porque a Bíblia diz que o moço vai até o Senhor e o Senhor lhe manda uma resposta. Primeira coisa também que nós aprendemos aqui é que Deus tem resposta para a nossa vida. A resposta veio. Aparentemente a resposta trouxe uma conotação, porque Jesus disse assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas por vezes nós não entendemos aquilo que Deus fala conosco, porque certamente aquele mensageiro, ao receber essa mensagem, ele saiu alegre, ele saiu contente, ele saiu satisfeito para poder levar o recado. Certamente ele saiu, quem sabe, até decorando aquele recado e dizendo: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas a verdade é que a Bíblia diz que após aquele moço sair, logo Jesus chama os seus discípulos e diz assim: iremos, Lázaro está dormindo, nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu irei despertá-lo. É isso que Jesus diz. E aí os discípulos não entendem e diz assim: mestre, se ele está dormindo, estará seguro, não há necessidade que nós vá até ele para nós podermos acordá-lo, ele está bem. E Jesus claramente diz aos seus discípulos, dizendo: Lázaro morreu. Aprendemos aqui, irmãos, através da palavra de Deus, que não foi a demora de Jesus que fez com que Lázaro morresse. Às vezes alguém pergunta assim: mas Jesus demorou tanto que Lázaro morreu? Não. Quando o mensageiro saiu, a Bíblia diz que logo em seguida Jesus diz para os seus discípulos: olha, iremos até ele para o despertá-lo. Então não foi a demora de Jesus que fez com que Lázaro morresse. Não foi o fato de Jesus demorar que fez com que Lázaro morresse. Não. Logo depois da mensagem, vem uma palavra dizendo que Lázaro, logo em seguida, Jesus recebeu aquela mensagem, Lázaro havia morrido. E o interessante é que Jesus diz uma palavra interessante aqui, logo em seguida, nesse texto. Veja o que Jesus diz. Versículo de número 6, diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhes os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te? Voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas dos dias? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disse-lhes, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com ele a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tinham falado sobre o repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Veja que palavra. Jesus disse: eu me alegro por vocês, por eu não estar lá. O que é que Jesus está dizendo para os discípulos? Jesus está dizendo para os discípulos que se ele estivesse lá, ele não permitiria que Lázaro morresse. O que Jesus está
está dizendo é que ele não suportaria estar perto do seu amigo e não impedir que ele morresse. Mas aí a pergunta é: e por que Jesus diz, eu me alegro por causa de vocês? Porque se Jesus estivesse lá, eles não iriam ter a experiência que eles iriam ter daqui a pouco. Se Jesus estivesse lá, eles não iriam contemplar aquilo que eles iriam contemplar daqui a pouco. Então, Jesus queria que esses homens tivessem experiências. E é isso que Deus por vezes quer na nossa vida, que nós tenhamos experiência. Experiência para com Deus, experiências sobrenaturais, experiências daquilo que muitas vezes será impossível na nossa vida e que Deus irá realizar para que nós possamos testemunhar a respeito do que Deus pode fazer em nossa vida. Essas experiências, todo crente um dia irá passar por experiências maravilhosas. Por um lado será doloroso, por um lado trará sofrimento por vezes, mas por outro lado a glória de Deus irá se manifestar em nossa vida. Eu nunca esqueço um dia que passei uma experiência difícil. Eu estava com minha esposa em casa desde manhã, não é? E de repente começou o vizinho colocando um som. Ele era um primeiro andar e colocou um som bem alto. Nesse tempo eu morava em uma casa alugada nessa época, e ele colocou um som bem alto, e o dia todinho era música terrível, né? Uma zoada muito grande, e eu tive que uma certa hora do dia sair para trabalhar. Deixei minha esposa em casa, e minha esposa ficou lá, e aquele som não parava, e aquela festa não parava, e aquela perturbação não parava. Eu voltei, e o som estava do mesmo jeito, né? Eu tinha pedido para baixar, mas quando eu dei as costas aumentou novamente, e a gente ficou muito aperreado, eu e minha esposa, ficamos muito atribulados naquele momento, porque não é brincadeira, o dia todinho aquele som. E eu lembro que naquela época eles colocavam uma música, eu não sei se ainda hoje toca por aí, mas naquela época era uma música que dizia assim, eu não sei se alguém já ouviu, é quem tira a onda é eu. E a letra da música só dizia isso: quem tira a onda é eu, quem tira a onda é eu, quem tira a onda é eu. O dia todinho a gente ouvindo isso. Então a gente ficou muito perturbado com aquilo ali, e por volta já de 10 horas da noite, por aí, continuava o negócio. E aí eu lembro que um colega ligou, ficou sabendo da situação. Provavelmente minha esposa deve ter conversado com a esposa dele, e aí ele ligou para mim e disse: Marcos, vem para aqui para casa, eu estou sabendo que você está passando, amanhã você volta. E naquele momento Deus me deu uma direção, Deus falou no meu coração para que eu ficasse no meu lugar. E eu disse assim para ele: olha, eu não vou não. E o que é que você vai fazer? Eu disse: eu vou orar a Deus, e Deus vai resolver esse problema. E Deus vai resolver isso, porque nós somos servos de Deus, isto é uma afronta. E aí a gente foi, e eu disse para minha esposa, e a gente se ajoelhou, e eu lembro que eu comecei a orar, e eu falava com Deus algo, e durante esse algo eu disse para Deus: Senhor, eu quero te pedir uma coisa nesta hora, que eu nunca te pedi, né? Mas eu queria que o Senhor resolvesse isso aí, tomasse providência, e eu queria que o Senhor só por alguns minutos tirasse um pouco só da tua misericórdia, da tua graça aí desse ambiente, para que o negócio se resolva. E eu pedi isso a Deus, irmãos. Quando eu terminei de orar, começou um problema tão grande naquele lugar. De repente era copo voando, era prato voando, de repente era tanta coisa voando, uma confusão terrível naquele lugar, uma confusão terrível, e vai e pega, e uma correria, e aquilo passou-se o tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, minha esposa preocupada, eu disse: fique tranquila, porque nós oramos, pedimos que Deus tomasse providência. Eu pedi algo aqui a Deus, e deixa Deus trabalhar. E o negócio foi tão sério, que minha esposa ficou perturbada. Ela começou a dizer: não, faz alguma coisa, senão vai ter uma tragédia. E ela ficou tão perturbada, que eu disse: tudo bem, vou ter que pedir novamente a Deus que tome uma outra providência. E aí eu estendi as mãos para aquele lugar, e aí eu disse: Senhor, coloca a tua misericórdia de volta, porque senão vai se acabar tudo. E quando eu terminei de orar, eu ouvi o último barulho, que foi os caixas que eram maiores que eu caindo. Pá! Depois disso eu não ouvi mais nada, um silêncio. Não ouvi mais nada, um silêncio.
Aquilo ali se acalmou tudo, no silêncio. Aí eu fui lá, minha esposa ainda muito nervosa, querendo chorar. Eu disse, não, vou botar aqui um som, um hino, né, baixinho aqui, para a gente ir ouvindo, para vocês se acalmando. Aí quando eu liguei o hino, caiu lá no hino da irmã que dizia: tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Mas para quem ouviu o dia todo, quem tira onda é eu, né? Nada mais justo do que tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória, ela tem sabor de mel. Minha vitória, ela tem sabor de mel. Aí alguém diz assim, ué, isso é de crente vingativo. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é vingador. Quem não pode se vingar é eu e você. Mas Ele pode. Ele faz o que quer, quando quer, com quem quer e do jeito que quer. E quem pode reclamar a Ele? São experiências, irmãos, preciosas que Deus quer que nós passemos. Experiências por vezes traumáticas, trágicas, difíceis, mas que por vezes, através de uma oração, através de um clamor, através de algo, Deus irá resolver em nossa vida, trazendo paz ao nosso coração. E a Bíblia diz que Jesus disse: eu folgo, eu me alegro por causa de vocês, por eu não estar lá. Mas a Bíblia diz que depois de 4 dias Jesus chega ali. E aí eu fico pensando na história, sabe, irmão? Aquela família que era amada por Jesus e que Jesus amava e que eles amavam a Jesus, manda um recado para Jesus, dizendo: olha, nosso irmão está doente, vem socorrer. E Jesus não chega para socorrer. Irmãos, mas o atraso de Jesus não é um atraso qualquer. Às vezes a gente não chega na hora, mas a gente chega logo em seguida para dar assistência. Ah, como é importante quando às vezes nós damos assistência em um sepultamento, em um velório, em um momento difícil, mas nós estamos presentes e é um consolo. Mas Jesus não veio nem para o sepultamento. Eu fico pensando numa família que se diz amada por Jesus e que ama Jesus e que confia em Jesus e que depende de Jesus e que busca Jesus no momento difícil e que faz tudo certo. E Jesus não veio. Jesus só veio no 4º dia. Alguém pode dizer: Jesus se atrasou. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus não... Tem até um ditado que diz assim, Deus tarda, não sei se os irmãos já ouviram, mas não falha. Eu quero dizer para os irmãos nessa tarde, de que Deus não tarda, e muito menos falha. Ele chega na hora certa. O tempo de Marta e o tempo de Maria, e o nosso tempo é cromos, mas o tempo de Deus é kairós. Deus chega no tempo certo, Deus chega no momento certo. Ele não está limitado ao meu e ao teu tempo, porque Ele sabe o melhor tempo de chegar, Ele sabe a hora de chegar, Ele sabe o momento de chegar. Sabe o que acontece aqui, irmão? Uma pausa de Jesus. Às vezes, como nós não entendemos o valor da pausa, mas a pausa tem um grande valor em nossa vida. Todos nós certamente gostamos de música. Os irmãos gostam de música. Nós louvamos a Deus e é com música. E até Deus gosta de música. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, miríades e miríades de anjos cantavam ao Senhor, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Miríades e miríades de anjos. Ou seja, uma quantidade de anjos que não dá nem para contar, nem para calcular, né? Eles estavam louvando e cantando a Deus, porque Deus gosta de música e nós gostamos de música. Mas só existe música porque existe pausa. Sem pausa não há música, e é a pausa quem dá beleza à música. E é interessante, irmãos, que muitas vezes no mundo espiritual Deus tem pausas em nossa vida, porque algo que Ele quer fazer é tão grandioso, é tão maravilhoso, é tão extraordinário, que a pausa irá embelezar aquilo que Deus quer fazer. Quer ver só um exemplo? Do Antigo para o Novo Testamento há um período de silêncio de 400 anos. Deus fica calado durante 400 anos, mas depois de 400 anos vem o Filho de Deus, vem o Cordeiro de Deus, vem o Salvador do mundo. Depois de 400 anos vem aquele que todos esperavam, o Messias, com a glória do reino de Deus.
A mesma coisa é aqui. 4 dias de silêncio, 4 dias sem Jesus aparecer. E eu fico pensando, irmão, no comportamento daquela família e no comportamento que também nós poderíamos ter. Porque talvez algum cristão, de repente a sua fé não estivesse muito bem ativada, e de repente alguém chegasse e dissesse assim: mas Senhor, cadê o Senhor quando nós precisamos? E de certa forma, essas irmãs disseram algo para Jesus. Elas colocaram a culpa no Senhor Jesus, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Com outras palavras, aquelas irmãs estavam dizendo assim: cadê o Senhor? Aonde o Senhor estava? Agora não adianta mais o Senhor ter chegado. Era mais ou menos isso que aquelas irmãs estavam dizendo. Mas elas disseram uma coisa, mas elas tiveram uma atitude que nos ensina bastante, porque a Bíblia diz que naquele momento, apesar de ter dito isto, essas irmãs se ajoelham e se prostram diante de Jesus e diz assim: Senhor. Isso é muito forte, irmão, porque para muitos crentes, por causa de alguma coisa que não conseguem, por alguma coisa que dá errado, às vezes deixam de servir a Deus. Jesus deixa de ser o seu Senhor, mesmo diante da morte do seu irmão. A Bíblia diz que aquelas irmãs se prostram e dizem assim: Senhor. Mesmo com a queixa, ele continua sendo Senhor. Mesmo com o inesperado, elas continuam dizendo Senhor. Mesmo com aquilo que não estava previsto, elas continuam se prostrando e dizendo Senhor. Então Jesus não deixou de ser Senhor na vida daquelas irmãs por causa de algo que aconteceu. O que essas irmãs estavam dizendo era o seguinte: ainda que o Senhor faça aquilo que nós pedimos, ou ainda que o Senhor não faça aquilo que nós pedimos, o Senhor continua sendo o Senhor de nossa vida, porque nós não servimos a Deus por aquilo que Ele faz, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele me der vida, Ele é Deus. E se Ele não me der vida, Ele também é Deus. E essa experiência, meus irmãos, aconteceu com outras pessoas também. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o rei chega e diz assim: olha, eu quero ver quem é o Deus que pode livrar a vocês. E aí eles dão uma palavra dizendo assim: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas também se Ele não nos quiser livrar, Ele também não nos livra. Mas fica sabendo de uma coisa: se Deus nos livrar, ou se Deus não nos livrar, todavia nós não adoraremos os teus deuses, todavia nós não serviremos os teus deuses, todavia nós não nos prostraremos diante dos teus deuses. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: nós não iremos deixar de servir a Deus, mesmo diante da morte, mesmo diante da fornalha de fogo, o Senhor continua sendo Deus em nossa vida. Essas irmãs também estavam dizendo isso. Apesar, Senhor, de o Senhor não ter vindo na hora que nós gostaríamos, apesar, Senhor, de nosso irmão ter morrido, ainda assim o Senhor é Senhor em nossa vida. Mas a Bíblia diz que foi 4 dias depois que Jesus chegou. E aquelas irmãs dão esse testemunho maravilhoso e precioso, se prostrando e mostrando que Jesus continuava sendo o Senhor da vida delas, independente das circunstâncias. Mas a fé dessas irmãs tem algo que me chama a atenção, porque elas dizem assim: Senhor, se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus diz assim: eu irei ressuscitá-lo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aí elas dizem assim: eu sei, Senhor, que o Senhor irá ressuscitá-lo na ressurreição do último dia. O que é que essas irmãs estavam dizendo para Jesus? Essas irmãs estavam dizendo para Jesus o seguinte: eu acredito que o Senhor poderia operar no passado, porque elas dizem assim: se tu estiveras, estiver é passado. Se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus: eu vou ressuscitar, eu vim para ressuscitar. Aí elas dizem assim: eu sei, Senhor, que o Senhor vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, aquelas irmãs acreditavam que Jesus era poderoso para operar no passado, aquelas irmãs acreditavam que Jesus era poderoso para operar no futuro, mas elas não acreditavam que Jesus era poderoso para operar no presente. Mas Jesus estava dizendo: eu vou ressuscitá-lo. O nosso Deus, Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do futuro também, mas Ele é o Deus do presente também. Se Ele quiser, se Ele quisesse, Ele tinha operado no passado. Se Ele quiser, Ele operará no futuro. Mas saiba de uma coisa: Ele também é Deus de já. Ele é Deus que opera agora. Ele é Deus que opera hoje. Ele é Deus que vai lá agora. Ele é Deus que resolve agora.
Enquanto você está aqui, Ele pode estar resolvendo o teu caso. Enquanto você está aqui, Ele pode estar resolvendo a tua situação. Enquanto você está aqui, Ele pode estar agindo neste momento. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer, porque logo em seguida Jesus disse: você crê nisto? É isso que Ele quer, que nós creiamos que Ele é o Deus do passado, que Ele é o Deus do presente e que Ele é o Deus do futuro. Eu nunca esqueço da história de um missionário que ele escreveu, e ele colocou nas suas portas, em um lado e em outro, ele colocou duas gravuras. Em uma gravura ele colocou assim: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Na outra gravura ele colocou assim: Jeová Jireh, que quer dizer Deus é a minha provisão. E alguém, ao entrar na casa daquele missionário, olhou aquelas gravuras e disse assim: por que o Senhor colocou isso? E ele disse assim: olha, para que quando eu olhe para trás eu nunca me esqueça que eu cheguei aonde eu cheguei, porque Deus me trouxe. Para que quando eu olhe para trás eu nunca me esqueça de que eu só estou aqui porque Deus me colocou aqui. Se Deus não tivesse me ajudado, eu não tinha chegado até aqui. E por vezes Deus faz isso na nossa vida, irmão. Sabe aquele guarda-roupa que você abre e que de repente você encontra aquela roupa desbotada, que você nem sabe por que está fazendo ali, mas é justamente aquela roupa, aquela única roupa que você passou um período da sua vida, que você ia para todo canto com aquela roupa, que você usava de manhã, de tarde, de noite, que você não tinha outra roupa, e que você passou aquela dificuldade, e de repente você agora tem tantas roupas, tem tantos sapatos, tem tantas condições, mas está aquela no meio, aquela que não era para estar. É porque Jesus está dizendo assim: para não se esqueça de onde você veio, não se esqueça o que você passou, não se esqueça de onde eu te tirei. Aquela roupa, por vezes, é um testemunho daquilo que nós passamos e daquilo que nós tínhamos, porque Deus não quer que as nossas asas cresçam, e às vezes, por vezes, Ele permite que de alguma forma essas asas sejam cortadas, para que eu perceba: eu só cheguei aqui porque Deus me trouxe, eu só sou o que sou porque Deus me fez, eu só tenho o que tenho porque Deus me concedeu que eu tivesse. Por isso, até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer. Aí a pessoa perguntou para um missionário: e a outra gravura? Aí ele disse assim: olha, quando eu olho para esse mundo de tantas incertezas, quando eu olho para esse mundo de tantas inseguranças, que eu olho para os meus filhos, eu fico pensando: meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? Então quando eu olho para a gravura e eu me lembro que Deus proverá tudo na minha vida. Deus cuidará da minha família, Deus cuidará da minha casa, Deus cuidará do meu filho, Deus cuidará dos meus negócios. Deus sempre será Jeová Jireh na minha vida. Ele sempre proverá todas as coisas na minha vida. E é assim, irmãos, que Deus quer que nós olhemos, que nós chegamos até onde chegamos porque Ele nos trouxe até aqui, e que nós chegaremos até onde Ele quer porque Ele é Jeová Jireh na minha e na tua vida. Ele vai abrir caminho no deserto para que eu e você chegue no lugar aonde Ele quer que nós cheguemos. Mas aí nós encontramos uma declaração interessante, porque a Bíblia diz que Jesus pergunta: aonde o colocaste? E as irmãs sem saber, as irmãs sem entender, as irmãs sem até acreditar que Jesus ia ressuscitar eles, naquele momento elas vão e mostram. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Obedeça a Deus, obedeça a Jesus, independente da circunstância, independente que você entenda, independente que você não entenda o porquê das coisas, porque aquelas irmãs poderiam dizer assim: para que ele quer saber? Não veio hora nenhuma, chega aqui 4 dias depois, agora chega perguntando aonde eu coloquei o meu irmão. Mas não, elas não questionaram, elas simplesmente mostraram aonde o seu irmão estava. E é nesse percurso de obediência, irmãos, que o primeiro milagre começa a acontecer. Porque a Bíblia diz que Jesus, ouvindo os judeus dizendo assim: olha como ele amava Lázaro, será que ele tanto amava Lázaro, será que ele não poderia livrar Lázaro da morte? E Jesus começa a olhar Marta e Maria chorando, e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus começa a se comover, e a Bíblia traz uma das declarações maravilhosas. Talvez a grande maravilha do texto não seja só a ressurreição. O texto está aqui principalmente por causa do milagre da vida.
por causa do milagre da ressurreição. Mas existe uma declaração nesse texto que também é muito preciosa e que por vezes nós não damos a devida atenção. A Bíblia diz que durante o caminho, Jesus vendo as irmãs sofrendo, Jesus chorou. E talvez alguém pergunte, eu já ouvi muitas pessoas perguntando, mas por que Jesus chorou? E aí são respostas as mais inusitadas possíveis. Algumas respostas bem criativas, no entanto. Eu lembro que eu ouvi uma resposta do porquê Jesus chorou. Alguém disse assim: Jesus chorou, sabe por quê? Jesus chorou porque ele sabia que Lázaro estava num lugar tão bom, mas num lugar tão bom, e ele ia ter que tirar Lázaro de lá daquele lugar tão bom. Por isso que Jesus chorou, porque ele não queria tirar Lázaro do lugar tão bom que Lázaro estava. E é uma resposta interessante e criativa. Tem outra resposta também interessante, diz assim: Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus, porque os judeus ficaram dizendo: não podia esse ressuscitar Lázaro. Talvez outro diga assim também: olha, Jesus chorou porque as irmãs não acreditou naquilo que ele havia dito: eu vou ressuscitá-lo, me mostra o túmulo. E é uma resposta interessante também. Mas sabe em que, irmãos? Eu me apego aqui no texto, quando a Bíblia diz assim, que vendo as irmãs chorar, o Espírito de Jesus se comoveu em si. Eu me apego aqui, irmãos, porque a Bíblia está dizendo no meu entendimento, de que Jesus sente a dor que nós sentimos, que Jesus chora quando nós choramos, que Jesus se compadece quando nós sofremos, que Ele sente a sensibilidade pela nossa dor. Há uma promessa na Bíblia, e eu me baseio nessa promessa também, que diz o seguinte: quando nós chegarmos no céu, um anjo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É assim, irmão? É um anjo, irmãos? É um anjo que vai enxugar dos nossos olhos a lágrima? Não, Deus mesmo vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Ou seja, Ele não vai perder. Ele podia dizer: anjo, vai lá enxugar as lágrimas dos olhos dele. Podia dizer: alguém vai lá, ancião, vai lá enxugar os olhos dela, as lágrimas dos olhos dela. Mas Deus não deixa que ninguém vá. Ele diz: eu mesmo vou enxugar dos teus olhos todas as tuas lágrimas, porque Deus se importa com as tuas lágrimas. As tuas lágrimas incomodam o Senhor. Quando você chora, Deus sente a tua dor, Deus sente o teu sofrimento, Deus se importa com você. E o texto é maravilhoso, porque mostra a sensibilidade de Jesus por aquele que já tinha morrido e por aquela família que estava enlutada. Não é à toa que a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com o que se alegra. É palavra de Deus, irmãos. Se o Espírito de Deus colocou essa palavra, o Senhor Jesus estava dando esse testemunho. Jesus chorou porque se importava com aquela família. Jesus chorou porque era tempo de chorar. E a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. E aquele tempo era tempo de chorar. Eu lembro do testemunho de um pastor que tinha que dar notícia de que alguém tinha morrido e que tinha que ir para o sepultamento. E o problema já começou em dar notícia. O pastor era novo, inexperiente, e ficou sem saber dizer para o membro que o irmão havia morrido, e ele ficou todo sem jeito. Um pastor antigo viu, percebeu: se você está sem jeito de dizer, é verdade, estou sem jeito. Aí de repente entrou a irmã. Quando a irmã entrou, aí disse: quer que eu dê a notícia? Diga. De longe mesmo ele disse assim: irmã, a senhora não é irmã do fulano de tal? Ela disse: não, pastor, sou. Era não, eu sou. Aí ele disse: era porque ele ontem à noite morreu e tal, e prepara o sepultamento. Aí a irmã disse: misericórdia, fazer o quê? Então o pastor deu logo a notícia. Mas aí tinha que ir para o enterro. E aí chegou lá no enterro, disse: agora o pastor antigo disse para o novo: agora você vai para o sepultamento. Ele está certo. E dei a palavra lá. Aí o pastor novo, inexperiente, né, chegou lá, na hora de dar a palavra, só fazia chorar. Não deu uma palavra, só fazia chorar. Ficaram sabendo os irmãos assim: meu Deus do céu, pastor,
Só fez chorar. Que vergonha medonha. Uns dias depois encontrou com a família disse: que consolo! Eu nunca vi um negócio desse. A gente foi consolado pelas lágrimas daquele servo de Deus que tanto chorou. Uma lágrima, irmãos, fala mais do que 1000 palavras. As lágrimas de Jesus consolavam aquela família. Eu fico pensando, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Criador do universo, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto e mostrando o tamanho do seu amor por aquela família e por aquelas pessoas. Uma lágrima fala mais do que 1000 palavras. Às vezes alguém fala, mas não tem um pingo de sentimento. Jesus mostrou o sentimento verdadeiro. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ai, irmãos, como é bom quando a gente está passando por uma situação difícil e alguém chega do nosso lado e chora com a gente também e sofre com a gente também. E Jesus chorou com aquela família, mostrando o quanto amava aquela família. Diz a Bíblia que a família chega diante do túmulo e Jesus diz: tire a pedra. A irmã de Lázaro, ainda não acreditando e não entendendo o que Jesus ia fazer, disse assim para Jesus: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus disse para ela: não te disse eu que se crer verás a glória de Deus? E a Bíblia diz que naquele momento tiraram a pedra. Há coisas que sou eu e você que tem que fazer. Há coisas que só Deus faz, mas há coisas que eu e você tem que fazer. E naquele dia alguém tirou a pedra para que houvesse um milagre. A Bíblia diz que naquele momento Jesus orou ao Pai e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E aquela família, ela vivenciou o maior milagre da vida delas. Sabe uma coisa, irmãos, que me chama a atenção aqui? É que às vésperas do maior milagre na vida daquela família, quase elas perdem. Quase. Passou um pouquinho de perder um grande milagre. Jesus estava ali presente. Jesus estava dizendo o que ia fazer, porque Jesus disse: eu vou ressuscitá-lo. Jesus estava dizendo: tire a pedra. Mas ainda assim a incredulidade ia impedindo o maior milagre que aquela família ia viver. Porque na hora do milagre elas disseram: Senhor, deixa para lá, já cheira mal, porque é de 4 dias. E Jesus ainda insiste, dizendo assim: mulher, não tenho te dito eu que se tu creres verás a glória de Deus? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, faz o que eu estou mandando. É como Jesus estivesse dizendo: olha, obedece. É como Jesus estivesse dizendo assim: eu tenho todo o poder, faz o que eu te digo, porque eu me responsabilizo com o resto. E a Bíblia diz que alguém foi e tirou a pedra. E naquele momento, irmãos, Jesus ora ao Pai. E quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, a Bíblia diz que Lázaro sai, vivo, completamente vivo. Aquele que 4 dias estivera morto, agora está completamente vivo. Porque a palavra de Deus tem poder para dar vida. A palavra de Deus tem poder para ressuscitar aquilo que já morreu na minha e na tua vida. A palavra de Deus tem esse poder. Basta uma palavra de Jesus dizendo: sai para fora, e o problema é resolvido. Basta uma palavra de Jesus dizendo: eu quero, seja feito desse jeito, e o negócio é feito desse jeito. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o grau da circunstância, não importa se está morto há 4 dias, ou não importa se está morto há 4.000 anos. Quando Deus quer ressuscitar, Ele ressuscita do pó e da cinza. E esta fé é a fé do nosso pai Abraão, é a fé do amigo de Deus chamado Abraão, é a fé de Abraão. Porque Abraão, quando ofereceu Isaac, diz a Bíblia que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar das cinzas, irmão. É esta fé que toca o coração de Deus, é esta fé que move o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem se aproxime dele e creia que ele é galardoador dos que o buscam. Então é esta fé que Deus espera de nós. O apóstolo Pedro viveu esse problema de fé. Diz a Bíblia que ele estava no barco com os 12 discípulos, uma grande tempestade. E a Bíblia diz que naquele momento daquela grande tempestade, a Bíblia diz que Jesus aparece.
eles mais uma vez se confundem e não reconhecem que é Jesus. Diz a Bíblia que eles se assustam e começam a gritar, dizendo: fantasma, 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 é um fantasma. Imediatamente Jesus disse: acalmem-se, sou eu, não temas. Pedro, tomando a palavra, disse assim: mestre, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Foi ousado. E Jesus disse: vem. E Pedro pulou no mar. Quando Pedro pulou, Pedro não afundou. É como se ele estivesse em terra seca. E aí Pedro foi caminhando sobre o mar, caminhando, mas de repente a fúria do vento, a tempestade, porque a tempestade continuava naquele dia, a tempestade continuava, Jesus não acabou a tempestade para fazer um milagre. Jesus não precisa acalmar a tempestade para fazer milagre nenhum, não. Ele faz o milagre na tempestade mesmo. E a Bíblia diz que Pedro foi andando, a tempestade rolando. De repente Pedro tira a atenção de Jesus e coloca na tempestade. E quando Pedro tira a atenção de Jesus e coloca na tempestade, ele começa a afundar. E assim acontecendo com essas irmãs, porque enquanto elas tiram a atenção de Jesus e colocam naquele que estava morto, o milagre quase que não acontece. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ia afundando, ele clamou a Jesus: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, lhe segurou e lhe levantou. Mas veja o interessante, veja o quanto Pedro estava perto da bênção. Veja quanto Pedro estava perto do milagre. Veja quanto Pedro estava perto de Jesus. Porque a Bíblia diz que a Bíblia não diz que Jesus andou, a Bíblia diz apenas que Jesus estendendo a mão. Ou seja, Pedro já estava bem pertinho de Jesus, a ponto de quando ele afundar, que ele clamar e dizer: socorre-me, Senhor. Apenas Jesus estender a mão, ele estava perto. Assim eram aquelas irmãs que estavam perto, às vésperas de um grande milagre. Só bastava tirar a pedra, não bastava fazer mais nada. Mas a Bíblia diz que elas disseram: Senhor, já cheira mal, deixa isso para lá. Talvez nós estejamos à véspera de um grande milagre da nossa vida, mas nós precisamos crer até o fim. Nós precisamos continuar crendo na palavra de Deus. O que Deus falou, Deus vai cumprir. O que Deus disse, Ele vai realizar, independente das circunstâncias. Por fim, irmãos, a pedra é tirada. E aquela pedra ganha uma grande conotação. Ela muda de conotação. Aquela pedra que agora antes era motivo de maldição, aquela pedra que antes era motivo de falta de esperança, aquela pedra que simbolizava um ponto final, aquela pedra que trazia angústia, porque todas as vezes que aquela irmã iam até aquele túmulo, que olhava aquela grande pedra, elas viam uma impossibilidade, elas viam uma separação, elas viam um abismo entre elas e o seu irmão, e aquela pedra lhe trazia angústia, aquela pedra lhe trazia pavor, aquela pedra trazia para a sua vida um ponto final. Mas quando Jesus passou por lá, que tiraram a pedra, que Lázaro ressuscitou, agora aquela pedra ganhou um novo sentido. Agora aquela pedra ganha uma nova conotação, porque certamente Lázaro se juntava com as suas irmãs e chamavam as pessoas e diziam assim: olha ali, foi aquela pedra, aquela pedra ali que tampava o túmulo, aquela pedra. Quando aquelas irmãs olhavam para aquela pedra já não causava mais angústia, aquela pedra já não trazia mais sofrimento, aquela pedra já não trazia um ponto final como simbologia, mas aquela pedra trazia simbologia nova, a simbologia de um recomeço, a simbologia de que Deus pode operar milagres sobrenaturais. Aquela pedra ganhou um novo sentido para aquela família e para aqueles irmãos. Todas as vezes que alguém passava por ali, que aquela família passava por ali, apresentava aquela pedra não trazia mais angústia. E o que é que eu estou querendo dizer para você nesta tarde? Eu estou querendo dizer que esse teu problema, que essa tua causa, que essa tua dificuldade, quando Jesus passa por lá, ela ganha um novo sentido, ela ganha um novo significado. Aquele teu filho que um dia foi motivo de maldição, quem sabe alguém até disse: é a ovelha negra da família. Quando Jesus passa por lá, quando Jesus se encontra, agora é motivo de orgulho, agora é motivo de bênção, agora é motivo de maravilha. Aquele marido, quem sabe que não estava agindo muito bem, mas agora quando Jesus passa por lá, ganha um novo significado. O que eu estou tentando dizer através da palavra de Deus é que nós não precisamos de um novo filho,
é que nós não precisamos de um novo esposo ou de uma nova esposa. Nós só precisamos que Jesus passe em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, porque as coisas ganham um novo sentido, um sentido novo, um sentido sobrenatural da parte de Deus. Só Deus pode, irmãos, mudar o sentido daquilo que antes era maldição para agora ser bênção. Aquela família se perturbou diante daquela pedra. Quantas vezes aquelas irmãs não quiseram entrar naquele túmulo? Quem sabe para colocar um perfume sobre o corpo do seu irmão, mas elas não podiam. Mas agora que aquela pedra estava removida, essa pedra não lhe causava mais angústia. Só Deus, irmãos, pode mudar áreas de nossa vida, áreas que nos angustiam, áreas que nos perturbam, áreas que nos machucam, feridas que estão dentro do nosso coração. Somente Deus pode transformar, somente Deus pode restaurar. Jesus pode trazer uma nova perspectiva de vida para mim e para você, dentro de uma área de nossa vida que por vezes foi ferida, por vezes foi machucada e por vezes até morreu. Tem crente que muitas vezes já não acredita naquilo que Deus falou, e eu encerro aqui. E alguém diz assim, mas já faz tanto tempo, e ainda não aconteceu. Mas eu já orei tanto, mas eu já busquei tanto, mas eu já bati tanto, mas eu já procurei tanto. Mas esta tarde Deus está falando para mim e para você: bata mais um pouquinho, espere mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, porque aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. Não importa a dificuldade está diante dos meus e dos teus olhos, mas para Deus não há nada impossível. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.